povo, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao segundo episódio do Podcast Cristão. Meu povo, viemos agora com a convidada, tá certo? Eu não soltei nem lá no Instagram, no Instagram do podcast, que era bem. Não soltei, só dei um spoiler. Aí, no caso, vocês vão ver só quinta-feira, que é a nossa convidada Elizabeth Regina, não sei o nome completo dela. Não é sobre isso. Elizabeth Regina, isso aí, só sabe isso? Só sabe isso. Sobre isso. Minha gente, ela é nossa dirigente da mocidade, né? Que ela ainda fazemos parte. A gente é velha, a gente já faz parte da mocidade. A gente ainda faz parte da mocidade, e é sobre isso. Aí no tema de hoje é namoro cristão, tá certo? Elizabeth é noiva, Larissa é noiva. Eu escolhi esperar. Eu escolhi revelar. Mas eu escolhi esse tema porque as duas, entende assim, as duas vão se conversando. Só olhando. Só tirando aí. Só pegando assim, ó. Eu vou pegando e Só assim. aprendendo, só aprendendo. Então deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Vamos agora aos 500. Vamos chegar, tá certo? E a gente vai fazer umas perguntinhas pra ela, ela vai respondendo. Depois se ela quiser cantar, depois se ela quiser... E é sobre isso, a gente vamos vendo aí as polêmicas, as perguntas tá polêmicas. Ela namora, vem polêmico, vem responder. Mas eu gostei desse tema, eu joguei logo pra ela, digo, vou jogar esse tema pra ela e é ela que luta. Ela que luta pra responder. A gente parou todo mundo nada. Vamos, meu povo, vamos fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer a primeira pergunta e vou logo na polêmica assim, logo assim tal. Entendeu? Vamos lá. A primeira pergunta é: ficar é pecado? Minha gente, eu acho que essa pergunta é uma das mais comentadas assim, né, que a gente vê pecado se é pecado ficar ou não. Na minha opinião, eu acredito que sim. Não só pela minha opinião, mas pelo que a própria palavra ela vem mostrando, né? Porque ficar é algo que você vai ter tipo um relacionamento ali com aquela pessoa sem compromisso, né? E tudo que a gente vê pela palavra de Deus é compromisso, até porque o relacionamento do crente com Jesus, ele é um compromisso. Então, tudo que Jesus ele faz é para poupar também o nosso coração, né? Da gente se frustrar. O próprio casamento é muito sobre isso, né? Da gente se relacionar, dividir a vida com aquela única pessoa. E o ficar não, é algo tão assim... tão passageiro, você vai ali, de repente beija aquela pessoa, dá uns amassos naquela pessoa, até outras coisas. Né? Depois cada um vai pro seu lado e acabou assim. Então o temor do Senhor, aquele que verdadeiramente busca o temor do Senhor, ele sente, como é que eu posso dizer? Ele sente vergonha disso. Onde é que Jesus está nesse meio? Onde é que eu vou Jesus no estreito desse? Se aquela pessoa não tem um compromisso com ela, se não namoro, se não sou noiva, se não sou casada, então, consequentemente, isso vem se trazer um pecado, né? Em algumas ocasiões, a gente pode dizer até que isso vem ser fornicação, na verdade, né? Quando a gente tem atos sexuais com outra pessoa que não é casado, né? Que não tem um compromisso. Então, com certeza, assim, na minha linha de pensamento, creio na maioria dos cristãos hoje em dia, é pecado. Porque eu digo na maioria, né? Porque hoje em dia a gente vê assim, que tudo hoje em dia está muito aberto. Né? Tipo, não julguei. Isso não é pecado. Mas, é uma visão de muitos, mas aquele verdadeiramente que anda pela palavra de Deus, ela vê que isso é errado, é fora do contexto da vontade de Deus. Aí diz, não ficar não é pecado não, a gente pode ficar, o importante é Jesus, estar com Jesus no coração. Mas como Jesus vai se agradar de nós, se nós somos templo do Espírito Santo e tipo assim, estamos dando uns beijinhos em um, beijinho em outro. E acaba que às vezes a gente se frustra com isso. E tem gente até que às vezes fala assim, como é que eu vou namorar aquela pessoa se eu nunca fiquei? Exatamente, tem que fazer um test drive, na verdade. Mas só que não pode. A gente vê pela palavra de Deus que no caso de Isaac mesmo, quando Abraão queria uma namorada para Isaac e mandou seu servo em busca de uma esposa para ele na terra, né? Dos seus parentes. E quando o servo de Abraão chega lá, ele faz uma prova com Deus, né? E vê como ele faz a prova, né? Deus, ele honra. E assim escolhe Rebeca para vir. Aí ela vem uma moça de um lugar distante, que nunca viu aquele rapaz, mas de acordo com a ordenança de Deus, ela vem. Quando chega lá, se encontra e você nunca viu aquela pessoa. Mas era o melhor de Deus. Deus tinha escolhido Rebeca para Isaac. Aí de repente você vê aquela pessoa de agora. Como é que eu vou casar com Rebeca? Como é que eu vou casar Rebeca com Isaac? Se eu nunca dei uns beijos, né? Uns amassinhos, nunca provei. Mas Isaac era um rapaz que temia Deus e Rebeca também. Eles sabiam o melhor de Deus. Então eles se casaram conforme era a vontade de Deus. E a gente vê, né, que foi até o fim dos dias.
E não é bem assim, né? Tipo, tem que fazer o test drive pra ver se dá certo. Muitas vezes tem muito test drive e não dá certo no final. As pessoas acabam se frustrando, né? Muitas vezes tem pessoas que acabam se apaixonando por aquela pessoa. A gente vai ficar uma vez só. Fica, aí de repente, já me apaixonei. E agora? A outra pessoa só queria brincar, na verdade, só queria ficar sem compromisso, diversão. Né? E o cristão, ele muitas vezes no tempo de hoje tem se perdido mediante essa questão de diversão, coisa sem compromisso. Eu acho assim também, tem muita gente frustrada. Hoje tem muita gente sobre isso, na questão assim de eu vou ficar com esse menino. Aí acaba que não é o que a pessoa pensou que ia ser e acaba que se frustra. Verdade. Aí de repente eu só queria ficar, na verdade, né? Aí de repente eu fico com uma pessoa, de repente eu me apaixono, né? Porque o coração é difícil de mandar, né? Em relação a algumas coisas. Por isso que o cristão é importante ele se prevenir de chegar e tocar em algo. Porque depois que toca, é difícil de lidar, né? Chegar até o fim. Aí de repente você se apaixona pela pessoa, a pessoa queria ficar, aí depois deixa você fica com o coração partido. Aquela mesma pessoa que você ficou, depois vai ficar com outra. Aí no tempo de hoje muitas pessoas dizem isso é besteira. Hoje em dia isso é normal, mas a gente fala com relação ao cristão, ao cristianismo, aquele que anda na vontade do Senhor, é diferente. Não pensa dessa maneira, né? De acordo com o mundo, mas pensa em orar e esperar que Deus apresente uma pessoa que esteja dentro da vontade de Deus, que não vai machucar o seu coração, mas vai ser de acordo com a vontade de Deus. E uma coisa muito importante que eu estava vendo hoje também, é uma frase que dizia assim, não ore para Deus, deixa eu lembrar como é que dizia, tipo assim, não espere alguém para orar, né? Ore para encontrar alguém, é tipo assim. E muitas vezes a gente diz assim, não, eu preciso encontrar uma pessoa para orar comigo, né? Porque eu não quero ficar, né? Essa questão é importante. Não quero ficar, eu quero esperar, né? O famoso eu escolhi esperar, não vou ficar, nem tá em fornicação, eu quero esperar Deus mandar alguém pra mim. Aí eu fico procurando uma pessoa para orar comigo. Eu já vi pessoas falarem comigo e dizer a mim, olha, tipo, eu chamo um rapaz pra orar comigo. Tipo, nunca, tipo assim, tem algum rapaz simplesmente chegou e falou, tu quer orar comigo? Uma coisa meio assim, o rapaz me nem... E o rapaz meu ficou assim, sem saber, né? Ela ficava procurando uma pessoa para orar. De certa forma, assim, não é que ela esteja errada, de certa forma, porque ela não chamou ninguém para ficar ou fazer coisa errada, ela chamou para orar. Mas é que muitas vezes a gente está forçando, né? Como a palavra do Senhor diz, não desperte o amor até que ele queira. Aí você quer despertar pulso, né? Quer uma pessoa pra orar, porque eu tô sozinha, porque não aparece ninguém, porque fulano já tem, fulano... Né? Isso é um pouco perigoso e é difícil manter. Na adolescência é difícil. Na adolescência é muito difícil. Você, tipo assim, não procurar. Porque mas é difícil na adolescência a gente, tipo assim, como é que eu faço essa escolha de esperar? Tipo, eu tenho que esperar alguém chegar assim, por cair na minha frente. Eu não tenho que correr atrás de encontrar alguém, né? Como saber discernir sobre isso, né? Na verdade, pela minha experiência assim de oração, né, a Deus, eu sempre esperei em Deus, orei, esperava em Deus alguém que eu sempre contava pra Deus. É o que eu sempre digo, né? Deus é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que sabe o melhor pra nós. A gente acha que sabe o melhor, mas não, Deus é que sabe o melhor pra nós. E eu sempre orava ao Senhor e apresentava a Deus, eu sonho, Jesus, eu quero uma pessoa dessa forma, Jesus, que o importante, né? Que me ajude na tua obra, uma pessoa que me ajude a melhorar a tua vontade. E começar a orar, né? E apresentar a Deus como eu queria. Tem coisas que Deus ele vai ver que não se encaixa, não dá pra você. Mas tem coisas que ele vai fazer e vai fazer ainda melhor, né? E eu sempre orava, eu acho que desde que eu entrei por gente, a minha oração que eu já via assim, eu dizia assim, eu sempre quero uma pessoa assim, eu sempre quero, Jesus, já me vejo um dia como uma pessoa, um servo de Deus, entrando na igreja, né? Como diz, a gente conhece o irmão, pai do Senhor, o que foi, irmã? Nada, na minha mente eu casando com ele. Pronto, é isso aí, né? Já imagina tudo, né? De repente, virava assim na esquina, caía a bolsa, quando levantava, já via na minha mente, pronto. Adolescência, imagina muita coisa, né? Embora a gente seja muito nova e a gente tinha assim um propósito, né? Que a gente tinha um propósito no coração de encontrar a pessoa certa, não queria estar ficando, mas queria encontrar a pessoa certa. Mas a gente é humano e a gente é adolescente no início, né? É difícil a gente saber discernir como controlar as coisas, né? Porque às vezes vemos uns jovens bonitinhos, aí a gente olha assim,
Senhor me segure, Senhor me ajude. Aí sempre vem as amizades, que também é um ponto muito, muito difícil para o jovem cristão. Porque tudo que a gente fala assim, geralmente aqui no contexto cristão, é muito difícil chegar um jovem e dizer, fulano tá gostando de tu, vamos ali, quer marcar um encontro, quer ficar contigo e tal. E você dizer não, no meio da rodinha das amizades, para todo mundo, hoje em dia as coisas se tornam liberais, né, no contexto cristão. E você dizer não e ser como a diferentona, ou o diferentão no contexto feminino, né? Aí você olha assim, meu Deus, e agora? Né? Tipo, se eu não for, se eu toda vez renegar, vão dizer que eu sou estranha, não vou me contar mais coisas, porque assim, né? Eu quero se reunir e você fica ali fora. Mas uma coisa mais importante, como a palavra do Senhor sempre mostra, né, quando a gente vê todo o contexto, que tudo na Bíblia é para agradar a Deus e não ao homem. A gente vê muitos profetas, mulheres e homens de Deus, foram muitas vezes, deixados de lado, acusados, por amor a Cristo, por recusar as coisas que não eram da vontade de Deus. O próprio Daniel, né, a palavra do Senhor diz que Daniel ele veio de Jerusalém para Babilônia como cativo, era jovem. Mas ele resolveu agradar a Deus, tanto que foi perseguido muitas e muitas vezes, né? Tanto que foi jogado na cova dos leões, porque não deixou de adorar a Deus. Então todo aquele que faz a vontade de Deus, ele sofre uma perseguição, né? Mas é difícil, mas aquele que tem no Senhor, ele tenta, né, buscar e renega as coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. Então ele faz essa questão de ficar, eu acho que não tá muito pro cristão, não. É melhor a gente esperar, né? Tá ali, deixar Deus guiar. Sim, sobre essa questão mesmo, né? Que a gente falou. De eu espero, eu oro ou eu vou em busca, né? É uma questão difícil. Que é importante você orar antes. Senhor, eu te apresento que é uma pessoa que me guie na tua vontade. E apresente a Deus. E Deus vai sim apresentar, né? Deus não vai, como se assim, Deus não reserva ninguém pra ninguém. Por exemplo, Larissa para José Santos. Lila para o que vai vir, daqui a pouco você leva. Eu sempre, quando eu era mais nova, no caso, hoje em dia eu mais ou menos sei, mais ou menos assim, né? Mas assim, quando eu era mais nova, eu achava isso. Eu achava que Deus ia colocar assim, uma pessoa que era preparada já pra mim. Desde que nasceu, assim. Na minha cabeça era isso. Depois foi que eu estava dentro do meu relacionamento, eu vi que aquilo dali não era. A gente sempre tem isso na realidade. Não era total. Assim, aquilo que eu na minha adolescência pensava. Deus une propósito. É verdade. É isso que eu tava sempre, eu dizia, meu Deus, o que é o propósito? Eu sempre parava e pensava. Hoje em dia já vai ser mais ou menos. É verdade. Hoje a gente tem essa questão aí de que tem uma pessoa, já nasceu, já exclusiva pra gente, né? E eu já ouvi muitas palestras, algumas pessoas falando sobre isso, né? E mostra assim, se aquela pessoa nasceu pra outra e ela faz uma escolha errada e casa com outra, e aquela pessoa ficar sem ninguém porque aquela outra foi escolhida de outro, então não é assim, né? Deus tem um propósito. Por que eu digo assim que Deus, como é que eu posso dizer, escolhe, determinar os propósitos? Porque essa questão de Isaac mesmo, quando o servo foi lá para procurar quem era essa mulher que deixou reservado para Isaac, quando chegou lá, o servo dele, né, acho que foi Eliezer, se não me faço memória, ele disse, né, Senhor, aquela moça que vinha e der de beber a mim aqui, os camelos, é essa. Ele fez uma prova com Deus. Então, assim, aquelas que o Senhor escolheu, né, para Isaac. E assim Deus fez, a moça veio e foi dessa maneira. Então ele viu que, tipo assim, Deus tinha reservado aquela mulher para Isaac. A gente viu Deus me reserva pra gente? Sim, ele reserva os propósitos também. Mas não é assim, aquela pessoa nasceu exclusivamente e um dia se encontra, nem que for com 100 anos. Não é isso. Por exemplo, se eu sou uma jovem que busca Deus, se eu sou uma jovem que se afasta do mal, que tem um relacionamento com Cristo e escolheu esperar o varão para chegar, o jovem que vai chegar, né, a jovem, Deus ele vai juntar a pessoa que sim tem uma proximidade igual comigo, um jovem de Deus, um jovem que tem os propósitos, que ele vê que vai dar certo, então ele aproxima. Mas também se aquela pessoa no meio do caminho fizer alguma coisa, sair do caminho do Senhor ou alguma coisa, Deus não vai me forçar a estar com aquela pessoa. Ele afasta antes que eu me apaixone, ou que antes se aproxime de mim, manda o outro. Eu acredito assim. Porque a gente vê que muitas vezes a gente gosta de um rapaz, antes, né? A gente gosta de um rapaz e pensa que é bênção. Tá na igreja, tudo lá. De repente aquele rapaz vira a cabeça e tudo, não é mais bênção pra mim. Aparentemente daria certo, mas não. Aí quando a gente espera, deixa Deus fazer, Deus vai e traz outro. Então Deus une os propósitos certos. Deus não vai botar ninguém errado na vida daquele que quer fazer a vontade dele. Agora é importante também
que Deus ele atua nas nossas escolhas. Nossas escolhas também não precisam. Deus não vai dizer, Larissa, você vai casar com Dinho, porque Dinho é bênção, eu tô vendo que vai dar com você. Não. Deus ele atua. Tá vendo? 9 anos, daqui a pouco. 9 anos, gente. Eu tô Né? Deus ele vai aproximar. Deus aproxima, mas cabe a você dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu aceito ou não. E é importante também o namoro para isso, né? Para você conhecer a pessoa. Deus aproxima, mas tem determinadas coisas que você que vai escolher. Deus não vai obrigar você a casar. Você vai casar com Dinho. Você vai casar porque Dinho é bênção, você é bênção também. Eu acho que vai dar. Não. Tem pessoas que são bênção na igreja, são bênção. Mas unida comigo, não ia dar certo. Porque vamos supor uma pessoa que é bênção, mas que é muito explosiva. E eu sou muito explosiva. Tá, os propósitos são semelhantes, estão ali, né? Cabe a minha escolha também. Mas quando chegar um momento de tensão, eu não baixo a guarda porque eu sou uma pessoa explosiva. Ele também. Boa, Vai, explosiva. né? Então, cabe também, antes de namorar, quando você vê que aquela pessoa, os propósitos se assemelham, você olha, Senhor, tô gostando daquela pessoa, tô gostando de me aproximar. Deus. Se não for da tua vontade, eu quero que o Senhor me mostre, para que eu não me envolva antes e dê algo errado. É bom apresentar sempre tudo a Deus, né? E Deus aí mostrando, se for, né? E se a pessoa também lhe retribuir, porque é muito difícil também gostar de alguém que não retribui, né? A gente fica apaixonada há 1000 anos, né? Quem nunca que eu tô pegando não é, que eu tô só escutando, né? Quem nunca passou por essa provação, atira a primeira pedra, né? Pode funcionar. Né? Quem nunca passou por essa aprovação, atira a primeira pedra. De você adolescente e gosta de alguém de longe e a pessoa nunca. Oh, e você fica ali, romantismo no coração só. Não quero isso também. Isso é muito ruim. Então é importante sempre orar a Deus, porque se Deus vai falar com você que não é você tirar, você tira o campo logo antes que o negócio fique complicado. Mas é essa questão aí, orar a Deus e esperar, por exemplo, se a pessoa te corresponde. Se durante esse período de conversa, antes de namorar, é importante também ali você ver se conhece a pessoa, procura saber quem a pessoa é, se não for de perto, né? Porque às vezes tem pessoas que se dizem uma coisa, na verdade são outra. Conhece a pessoa, tudo, conversa. Se Deus confirmar, tudo certo. Se for da vontade dele, ele vai aproximar e vai fazer com que fique tudo certo, né? E o período de namoro é o período de você conhecer a pessoa, pra ver se a pessoa não vai mudar, se tá do mesmo jeito, né? E Deus garante, né? Deus aproxima, mas garantia também, quem dá é você, né? Então esse foi polêmico esse aí, rendeu. Esse esse assunto ele é muito. Só foi o primeiro, ele né? é muito extenso, esse assunto. Foi. Só ficar, né? Porque eu ficar é a base de tudo ali, conversa, é né? muito extenso. Mas vamos lá, para a segunda pergunta. Como é assim, deixa eu ver aqui, deixa eu analisar a pergunta. Tá na minha cabeça, mas deixa eu para não. Sobre a questão assim, eu namorando ou eu conversando com uma pessoa, mas como eu devo fazer prova? Existem muitas maneiras de fazer prova de Deus. E também isso é meio complicado. Porque você pode fazer uma prova meio errada, tipo assim, Senhor, se eu tô aqui no culto, né? Por exemplo, chegou um varão que eu nunca vi na minha vida, Senhor. Se aquele varão for meu, eu sei que ele é solteiro, que eu já procurei ali, sabe da irmã. Se ele for meu, o irmão vai piscar agora. O irmão piscou meu, Senhor. Né? Aí pronto, acabou. Senhor, tá na hora da oferta, o irmão vai passar a oferta. Se o irmão ali que tô vendo que já tá com dinheiro na mão, se ele botar o dinheiro, aquele é meu, o irmão todo dinheiro, eu sabia, mas Senhor, que é meu. É algo que a gente vai de tudo pra que seja, né? Isso não é prova de Deus, mas só tá tentando criar uma expectativa na nossa mente, né? É que nem a gente falou aqui mesmo de Isaac, né? Quando o Eliezer foi buscar Rebeca, né? Que não sabia que era Rebeca, na verdade. Ele disse, eu não sei quem é essa mulher que o Senhor tem preparado para Isaac, mas a que for, faz ela vir até aqui dar água a mim, aos meus camelos, eu vou saber que é ela. Ele fez uma prova diretamente com Deus, e Deus respondeu. E tipo assim, na questão, porque eu vi alguns vídeos falando sobre isso. Eu meio que eu não sabia, assim, não sabia muito sobre a questão de fazer prova, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? Aí eu vi um vídeo, aí ela fez assim, ela viu uma coisa impossível. Ela foi aquela coisa, porque Deus não é Deus. Exatamente. Aí ela foi ver uma coisa impossível. Aí ela disse, Deus, se for da tua vontade, porque ela tinha passado por um relacionamento. Ela falou no vídeo, ela disse que passou por um relacionamento muito conturbado. Aí ela pegou e fez, e agora eu vou buscar uma coisa impossível. Aí ela pegou e falou, disse, Deus, se for da tua vontade, eu me relacionar com essa pessoa, eu quero encontrar uma tampa de garrafa rosa. Ou rosa vermelho. Foi rosa, não foi? Rosa. Onde é que tem uma tampa de garrafa
rosa. É meio difícil. É meio difícil. Aí ela andando na rua, ela Sou guaraná de encontrou. morango. Ela encontrou uma garrafa rosa, uma tampa de garrafa rosa. Então é uma coisa assim que eu digo, gente. Aí tem várias maneiras de responder. Tem assim, a gente não pode dizer assim, a tua prova não valeu ou a tua prova não valeu. Isso é uma coisa que é uma coisa entre você e Deus. Deus responde de várias maneiras, né? Deus, né? De várias maneiras. Mas assim, realmente, prova é algo difícil de acontecer, né? Algo impossível. Que só você e Deus é que deve, Senhor, se isso aconteceu, agora a gente vamos ter cuidado nesse negócio de prova. Porque às vezes a gente quer botar Deus no esteio para que isso se realize. Quando você faz uma prova, você está disposto ao sim ou não, né? É difícil. E muitas vezes quando a gente recebe um não, a gente... Né? Quem ainda quer Então insistir assim, naquilo, né? então assim, você deve fazer o quê? Umas 2 a 3 provas, eu acho assim. No máximo 3, porque às vezes tem pessoa que faz errar uma coisa que foi 7 ou foi 8, depois não, também pensa não, não pode, né? Ela tá assistindo. Não, Já ela tá, tava assim, Jesus, vem aqui. Já tá complicado, né? Já Mas é eu acho demais. que umas 2 provas, dependendo também, porque às vezes se você conhecer a pessoa, você já vai ter um bom caminho andado, né? Eu conheço aquela pessoa da minha igreja há muito tempo, eu sei, porque eu sou amigo, sei lá, eu tô na mesma igreja, eu já sei mais ou menos como é aquela pessoa. Agora a questão que eu vou orar ao Senhor é para que assim, eu não venha cair em uma cilada de que eu acho que é, e, sei lá, como relacionamento não dê certo. Mas é sempre bom você orar. Se você tiver intimidade com Deus e estiver orando, buscando Deus, ele vai responder de alguma maneira, ele vai lhe responder. Ele não deixa os seus envergonhados. A própria Bíblia diz que ele não deixa os seus confundidos, né? Então a gente ora, apresenta a Deus, faz a prova de Deus 1 a 2 vezes, porque pode ser que você se equivocou, porque às vezes Deus responde de uma forma e a gente se equivoca. Não sei se é essa palavra, né? Mas tipo isso. Vai que vem de equívoco, né? Equívoco, pronto. Equívoco. Aí às vezes causa gera isso. Então é bom fazer 1 ou 2 provas, né? Quando você está nesse relacionamento. Mas acho que quando se conhece a pessoa, né? Já se tem uma visão se dá ou não sobre essa questão. Mas acho que também tem o poder da escolha, né? Que Deus dá pra gente. Eu acho que ajuda muito, né? Essa questão da escolha. Eu acho que ajuda muito. Às vezes assim, mas assim, você conhece um pouco a pessoa, né? Conhece os pais, principalmente sempre conheça. Primeiro você conhece os pais, para depois conhecer Isso a pessoa. é uma verdade. Porque os pais vão sempre contar a real pessoa. Porque quem conhece melhor a pessoa do que seus próprios pais. E os filhos são um espelho dos pais, na verdade, né? Se você vê um filho que ele grita com a mãe, qual a dificuldade que ele não vai gritar com você? Nenhuma, né? Se tem um filho, é verdade, né? Que vive batendo na mãe, no pai, qual a dificuldade que ele não vai bater em você? Bate. Então, ele pode assim na igreja, às vezes ele pode cantar, ele pode tocar, ele pode pregar, ele pode ser bênção em todos os trabalhos. Pra você que tá vendo, ele é uma bênção. Né? Mas dentro de casa, às vezes ele é o bibiano, ele é virado e só Jesus na causa. Então, assim, é importante você orar, porque aquilo que a gente não vê, Deus é aquele que vai revelar, não vai deixar você enganado, né? Procurar saber, eu sempre gostei de procurar tanto da de Deus, né? De mostrar, quando, por exemplo, gostei de uma pessoa, de interessar naquela pessoa, procura alguém que conheça o fulano, aquela pessoa, alguém que possa não mentir, mas falar a verdade pra você. E vai dizer como é aquela pessoa próxima, né? Porque tem coisas que você não vai. Tem coisa que se não for, pula fora. Não, ele na igreja ele é bênção, mas dentro de casa, grita com a mãe, quebra a panela, faz tudo. Aí você vai querer estar nessa situação. Vai entrar nessa. Porque tá se avisando, tá na sua cara. Você vai. Então, prova de Deus é importante. Prova de Deus, pedir orientação de Deus, pedir a prova, né, da resposta de Deus. E procurar também saber quem é a pessoa, né? Quem são os pais, quem são a família, se serve a Deus ou não, né? Às vezes o rapaz é uma bênção, às vezes a moça é uma bênção. E às vezes a família é um pouco conturbada, né? Então cabe a você também que saber como é a família que quer entrar ou não. Né? Se você vê que carrega o peso, porque tem gente que diz assim, a família do rapaz não gosta de mim. Um exemplo, não gosta de mim. Mas aquela questão, ele gosta. Eu vou namorar com ele, né? Com a família, exatamente. Mentira! Minha lei, isso é a maior mentira do mundo. Se você ainda acredita nisso. Não, tipo assim, ele bate na mãe, ele não vai bater em mim. Não. Você está muito enganado. Se pensa que vai casar com ele, com a família não. Ó, meu filho, sinto desapontar, mas é mentira. Tanto o menino quanto a menina, vice-versa, é mentira. Casa sim, bem casado. Tanto que é um grande Não, parte. assim, na questão da questão do casamento,
não permita que a família se intrometa na questão de algumas coisas do casal. Mas assim, que venha a família, venha a família. Isso é importante também, porque muitas vezes o que acaba muito também no relacionamento, eu não falo nem casamento ainda porque eu não cheguei nessa fase. A gente não chegou, tá? Mas as experiências de viver, né, sobre algumas pessoas que você teve contato, algumas coisas a gente não teve nem tanta experiência, mas a gente já ouviu falar de outras pessoas. Que assim, muitas vezes alguns relacionamentos acabam mediante as influências da família. Muitas vezes não gosta de você não gosta dele, ou vice-versa. E acaba, né? E você pensou que não ia casar com a família, ou namorar com a família, mas tudo contribui. Por isso que é importante você encontrar a família, orar a Deus antes, porque isso também faz parte da oração. De você apresentar já a família do Deus, do namorado, né? Deus amado, que quando chegar essa pessoa, eu possa ter um bom relacionamento com a família dela com a minha família com o meu noivo e vice-versa, que possamos estar em paz. E Deus, ele também, ele vai buscar um propósito semelhante ao seu e vai lhe encorajar. Também é importante você ser bênção, porque a gente quer bênção, a gente quer família bênção, a gente não é. Eu quero um jovem que ore, Deus. E quando ore, o céu se abre, o milagre aconteça. E eu nunca oro. Deus não vai dar, assim, se for uma escolha minha e aquele jovem, né, que aparentemente for bênção, vai ficar difícil, não vai não. Aí de repente, no caso de Larissa, é um exemplo assim, vamos brincar aí. Aí tipo, de repente, Larissa é uma menina que gosta de orar. Aí Dinho, Jesus, eu quero uma menina que ore, menino que ore. Aí Deus apresenta Larissa e Dinho, assim, porque os dois são evangélicos, são tudo mais, né, mas tem os propósitos semelhantes, mas nesse caso não. Aí quando Dinho, um negócio de orar, Dinho, no meio do relacionamento de Larissa, vamos orar. Aí Larissa, eu mesmo não, tu tá com de fora, eu quero abençoar, eu quero me agarrar, eu quero isso, não quero porque ele é espiritual, ela não, eu não quero ser minha, na verdade é só um modo de dizer. Isso é só um exemplo. Mas que assim, às vezes que é importante você realizar os propósitos, entendeu? Aí, tipo, vai interferir. Aí, ou você vai aprender com ele a ser mais espiritual, ou ele vai aprender com você a ser mais carnal, porque ele não tem com quem dividir aquela oração. Então é importante você ver também se aquilo dá certo, né? Se aquela pessoa dá certo com você em alguns pontos. Não é tentar encaixar, porque ele é bonitinho, porque não sei o quê. Lá frente você vai sofrer, com alguma coisa vai. Apesar de nenhum relacionamento é perfeito, todos têm o seu contexto, mas a gente tenta minimizar. Vai. Vamos casar, tô nervosa. Você viu que ela tá nervosa com essas perguntas? Eu tô só escutando. Vai lá, próxima pergunta. Como saber se estou pronta para namorar? Essa daí é difícil, né? Eu acho que é mais também na adolescência. Quer dizer, tudo aí foca muito na adolescência, mas acho que essa é pior também. Às vezes a gente sempre pergunta, quando é que eu estou pronta? Ou o menino, né, que eu estou pronta. Eu já recebi uma pergunta dessa daí no Instagram. Só que foi no direct. Aí, conversando com a menina e tal, ela perguntou, como eu devo saber que eu tô pronta pra namorar? Eu digo, Jesus, vem cá. Como é que eu vou responder isso? Mas é uma coisa bem extensa. Eu resumi assim umas coisinhas assim. Graças a Deus ela tá bem no relacionamento dela. Eu acho que primeiro, para que você venha se sentir pronta, eu falo no contexto evangélico, né? E para as pessoas que não são, mas que tipo assim, buscam, né, fazer as coisas certas. E creio que isso ainda não servir a Deus, o Senhor vai lhe alcançar. Mas nesse contexto eu acho que você deve estar bem consigo mesmo, acho, com Deus, né? Com a vontade de Deus. Porque não adianta nada eu me dar bem com alguém, com a vontade de Deus não está. Então como Deus vai me responder? Como eu vou saber se aquela pessoa está dentro da vontade de Deus, se eu não oro, se eu não tenho uma proximidade com Deus, se eu não estou em paz comigo mesmo? Então eu acho que para que você saber o tempo de você namorar, é o período que você vai estar bem com Deus. Também tem a idade certa, né? Hoje em dia a gente vê que os meninos namorando com 12, 13 anos. Cada um tem a sua opção, não é questão de criticar não, tá gente? De dizer tal data ou tal, não é questão não. Mas eu acho que assim, hoje em dia a gente vê que os relacionamentos se têm acabado muito rápido, porque as pessoas namoram muito cedo, né? Não chegou o tempo, a maturidade ainda está se formando com 12 anos, a pessoa não está com a maturidade formada ainda não. Com a cabeça. Né? A minha ainda está sendo construída, né? O ser humano, na verdade, ele sempre está em constante crescimento, né? Mas com 13 anos, com 12 anos, eu acho que não. Tem a questão dos estudos, tem a questão da personalidade que você ainda está formando. Então, eu acho que às vezes tem pessoas que sim, começam a namorar com 13, 14 anos e vai até o fim da vida. Mas isso é muito difícil de acontecer. É raro. É muito raro, porque começa a mudar a personalidade. Depois você vê que aquela pessoa não dá certo e começa aquela bagunça, não sabe como agir. Tem pessoas com 13 anos que têm uma mentalidade mais aberta e consegue levar. Mas eu acho que tem que esperar uma idade certa, buscar a Deus, né, ter um foco
e de tipo tá com o coração descansado. Quando for o tempo, Deus ele vai fazer acontecer. Não devemos forçar, eu tô com 13 anos, já tô preparada. Não é por data, não é por ano, né? Tem pessoa que eu tô com 13 anos, com 20 anos, com 14 anos, ainda não chegou, tô atrasada, tô adiantada. Não, quando a gente sabe que tá pronto para namorar, o servo de Deus, é quando chega o momento certo. Deus vai apresentar, vai chegar o momento, você vai ver alguém que tá com o seu coração, que é servo de Deus vai lhe responder. E aí você vai ver que é o tempo, né, de Deus. A gente tá forçando porque todo mundo tá namorando, porque... Não, Deus vai lhe mostrar quando chegar o tempo certo. Isso aí. É pecado casar no civil? Não, pelo contrário, não. Pelo civil é um casamento normal, não é oficializado, é abençoado sim por Deus, de acordo com a lei dos homens, mas é assim, abençoado por Deus. A questão de que tem um casamento na igreja, porque nós já sabemos diretamente, né, a bênção do pastor, oração do pastor, e a bênção de Deus, e é também muito importante, né, porque antigamente não tinha essa questão de casamento civil naquelas épocas, era só a bênção de Deus, já bastava, é o essencial. Mas, de acordo com a lei dos homens, o casamento civil é oficializado, então sim. Então, se você está pensando aí em casar, ou não tem condição de casar, muitas vezes na igreja, que a gente sabe que é muito gasto, é muitas coisas, e quer honrar Deus, quer fazer tudo certinho, case apenas no civil, faça um almoço para sua família e tudo, não tem nada de pecado, é tudo certo. Pelo contrário, né, como muito pensa, não, é melhor casar no civil do que tá fazendo besteira. Não tem nada de pecado, não, é tudo certinho. Acho que essa pergunta, assim, todo mundo tem essa dúvida, assim, né? Se é, Que uma cristã pode namorar um não cristão ou vice-versa. Todo mundo tem essa dúvida. Tem essa dúvida, né? Que na verdade não Eu acho que em todas ter, não deveria ter, mas assim, em todas as nas congregações que a gente vai e tem relacionado assim de perguntas após o culto, sempre tem essa. E eu acho que não deveria ter. Porque sabe, é específica, já tá perguntando, mas você já sabe a resposta. Dá-se para se compreender. Eu acho que na verdade de Jovem Luz que é um ponto para poder justificar. E até separei aqui um versículo sobre isso. Eu sabia, né, que ia cair um pouco sobre isso, que é falando de relacionamento sempre cai isso, né? Cai. E eu encontrei aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Né? O que há de comum nisso? A gente vê como a palavra deles não tem como. Às vezes muitas pessoas não discriminam muitas pessoas que não são evangélicas. Não é essa a questão. É porque o cristão ele busca andar pela palavra do Senhor. E a gente sabe que assim, não tem como se unir pelo que a palavra diz, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que não crê, né? É como se diz assim, uma pessoa que sei lá, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que gosta de beber, por exemplo, gosta de se embriagar, é aquele que serve a Deus, não. Então, tipo assim, vamos supor um varão que é crente, né? E tá com uma menina que não tem o temor de Deus. Aí, tipo assim, um homem gosta de balada, de andar, de roupa curtinha, de biquíni fiozinho, de beber com as pais e tudo. Me diga assim, como é que esse rapaz que serve a Deus vai né? Os caminhos são diferentes, ou vice-versa. Uma menina que anda na vontade de Deus com um rapaz que, tipo assim, é meio viradinho. É aquela questão, onde é que vai estar o propósito aí? Onde é que, o encontro dos propósitos, na verdade, dos né? propósitos aí. Não tem encontro de propósito, na verdade a questão é que nem tem. Alguma coisa aconteceu ali de afinidade, na verdade pode ser afinidade, não propósito. Afinidade de quê? Eu achei bonita, achei ela bonita, ou tipo, sei lá, me encantei por alguma coisa, ou ele é direitinho em algumas coisas, não é mais nome. Às vezes isso também, né, inclui a pessoa, uma pessoa legal. Não estou dizendo que aquele que não é evangélico é uma pessoa ruim, não, gente. Não, a gente não está dizendo isso, não. Né? Tem pessoas que não são evangélicas, mas que têm algum pensamento de que não, eu quero esperar o casamento, eu quero encontrar a pessoa certa. Tanto que eu já vi alguns vídeos de pessoas, né, não evangélicas, fez o propósito que só ia beijar no altar, que no caso eles se casaram. Também, ele tinha o ato sexual ativo, mas eles fizeram um propósito de fazer só depois do casamento, aquela coisa toda. Tem essas questões, né? A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre a gente tá falando sobre a gente está falando sobre a questão de namoro, relacionamento cristão. Né? Na verdade, que é pelo que se dá, e até muitas pessoas que não é evangélica compreendem e sabem que é como se diz, não tem como unir. Os propósitos são diferentes, né? Por exemplo, aqueles que não são evangélicos. Por exemplo, eu quero
uma menina que gosta de sair. Eu não vou arrumar uma pessoa que queira ficar em casa. Já vi um relacionamento acabar por isso. A menina, tipo, gostava de sair, o menino não. Era o contrário, né? Geralmente o menino vai sair. Ela gostava de sair, ele não. Então ela se sentia presa. Então eu prefiro acabar o relacionamento que tá numa coisa diferente. E o cristão, né? O que adora a Deus, serve a Deus, tentando dar a sua vontade e outro não. Aí o que isso interfere no relacionamento? Aí, por exemplo, eu escolhi esperar porque eu sou cristão. E tu não, porque tu no evangélico, tipo, no teu ver, não é uma obrigação. O evangélico também faz essa questão da espera para agradar a Deus, né? Tudo que o jovem faz é para não entrar com o coração ferido, é para esperar a pessoa certa, para ir no casamento até o final. E o cristão não. Aí como é que vai dar? Aí eu escolhi te esperar e tu não. Aí na hora do namoro, quando tava juntinho, aí o outro pá, e o outro, não, minha amiga, e agora? Né? Como é que eu vou sentar contigo e dizer, olha, eu escolhi esperar daqui pro casamento, eu não posso ter relação sexual, tudo mais. A outra pessoa não tem, meu Deus, não tem essa visão assim, sabe que existem pessoas que sim esperam, entendo, mas né? que ele não Eu quer, acho que né? Tipo assim, não, eu entendo que você é evangélico, que você prefere esperar, mas eu não prefiro esperar, não quero esperar, eu quero ter ato sexual normal, porque você é uma namorada ou namorado, se é pra homem ou mulher. Então, quando é crente, os dois sabem, né, que para agradar a Deus não pode ter ato sexual antes. Até com relação a beijos e tal, tem que ter um cuidado com relação a isso, né? É sempre conversar. Eu acho que o namoro é importante você conversar. É sentar e dizer, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, a mulher disso e tal. É importante falar sobre isso.